A Comissão Eleitoral Nacional reuniu-se com os partidos políticos do país e com os representantes dos órgãos do poder local para informar que pretende alterar o método de eleição de mandatos nas próximas eleições autárquicas e regionais, previstas para julho deste ano, em simultâneo com as eleições legislativas. O anúncio foi feito pelo presidente deste órgão à saída de um encontro com os partidos sem assento parlamentar. Desde 1992, data em que se realizou as primeiras eleições autárquicas, a conversão de votos em mandatos era feita seguindo o método de maioria simples, ou seja, quem tem mais voto mais um ganha. E isto não demonstra de facto a essência daquilo que a lei diz. Porque a lei, essa mesma lei 1192, impõe que a conversão de votos em mandato seja feita recorrendo ao método da média mais alta do ONT. E até agora, das 3 eleições já realizadas, não se cumpriu a lei nesta vertente. Assim sendo, o presidente da Comissão Eleitoral Nacional, Vítor Correia, pretende, já nas próximas eleições para o poder local, implementar o que, segundo ele, diz a Lei número 11/92. Como ao longo dos tempos veio-se fazendo de outra maneira, incumprindo de certa forma a lei, nós entendemos que deveríamos reunir todas as partes interessadas, todas as partes que tomam, que tenham uma palavra a dizer nos processos eleitorais, para em conjunto decidirmos pelo cumprimento, portanto, daquilo que dispõe a lei. Mas, para alterar o método de eleição, o presidente da Comissão Eleitoral Nacional diz que é necessário diminuir os círculos eleitorais por distrito, mantendo, no entanto, a quantidade de mandatos. Assim já permitiria que, logicamente, quem tiver mais voto terá mais mandato, mas já permitirá aquele que tem voto também considerável, também consiga pelo menos um mandato. E isso dignificará, de facto, a nossa democracia. E o problema não é só de dignificação da democracia, mas sim também o cumprimento da própria lei que impõe que assim seja feito. 22 anos depois, a Comissão Eleitoral Nacional dá conta que a lei eleitoral não vinha sendo cumprida no que toca às eleições autárquicas e regionais e pretende alterar o método de eleição de mandatos. Com as eleições à porta, o antigo primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrício Trovoada, e líder da Ação Democrática Independente, prepara-se para regressar ao seu país 16 meses depois de ausência. O anúncio da intenção de regresso em breve foi feito em mensagem audiovisual dirigida aos membros do Conselho Nacional do Partido. Por determinação constitucional e legal, terão de ser organizadas no próximo mês de julho as eleições legislativas, visando dotar o país de uma nova representação nacional e de um novo governo legítimo, capazes de propor ao país e ao povo uma nova perspectiva de desenvolvimento, suscetível de renovar a esperança e pôr termo a um ciclo negativo de instabilidade, retrocesso, exclusão e ao pessimismo reinante. Após pouco mais de 16 meses de uma ausência forçada, em que não deixei de ser incomodado pelo atual regime, após uma observação à distância mais atenta da evolução política, econômica e social do nosso país e, sobretudo, das divagações e tergiversações do atual governo e das forças políticas que o sustentam, nesse momento crucial da vida do nosso país, embora assumindo a partir do estrangeiro e em coordenação com as demais estruturas do partido a direção da nossa organização, tomei a decisão de regressar brevemente a São Tomé e Príncipe. Em finais de 2012, o líder da Ação Democrática Independente, o maior partido político do país, foi demitido pelo presidente da República, Manuel Pinto da Costa, na sequência de uma moção de censura
tendo saído do país no seguimento de alegadas ameaças feitas contra si e os seus mais próximos. A minha decisão legítima e natural resulta do compromisso inabalável que voluntariamente assumi com o partido, o povo e a terra São Tomé e Príncipe, particularmente com todos aqueles que sofreram no passado e continuam nos dias de hoje a sofrer as agruras de um cotidiano que as políticas desastrosas e as opções cáusticas e pouco esclarecidas do atual governo transformaram no autêntico calvário para os mais desfavorecidos. Quero aproveitar esta ocasião sublime que a democracia nos oferece para apresentar, promover e defender em nome do ADI a nação inteira a nossa visão do desenvolvimento futuro de São Tomé e Príncipe, o nosso compromisso eleitoral e mobilizar uma ampla coligação de vontades de todos aqueles que acreditam que o país pode fazer melhor para concretizar o sonho que habita em todos nós de um país unido, moderno, próspero, pacificado e de oportunidades para todos. Não acreditamos em fatalidade e tudo faremos para que a próxima geração tenha orgulho do país em que nasceu e vive, bem como de todos aqueles que tornaram possível esse sonho dos nossos antepassados. Patrício Trovoada disse que regressa porque acredita no bom senso dos santomenses e na coragem de homens e mulheres de São Tomé e Príncipe. Regresso a São Tomé e Príncipe porque acredito na sua juventude, nas mulheres e nos homens santomenses, na sua capacidade de transcender e vencer os obstáculos. Mas acredito igualmente no bom senso dos homens, em travar as derivas totalitárias e ditatoriais, a violência política, nas suas capacidades em resistir às ameaças e intimidação e a todas as atitudes que ferem a nossa democracia e os direitos dos nossos compatriotas. Estou profundamente convencido que o país possui os recursos necessários para que se possa trilhar outros caminhos e construir um futuro mais radiante para todos os santomenses, quer vivem no país, quer vivem fora dele pelas mais variadas razões. Por conseguinte, com humildade, mas com todo o meu saber e querer, competência e experiência e o patriotismo que me habita desde a minha tenra idade, anseio, à testa do partido, contribuir decisivamente para inaugurar nestas próximas eleições legislativas uma nova era para São Tomé e Príncipe e a sua juventude, rompendo definitivamente com os anatemas do passado e lançando as bases de uma nova sociedade mais justa, progressista, moderna, fraterna e aberta aos valores da paz, da solidariedade, da convivência social e política, da responsabilidade, da liberdade e dos direitos humanos. Regresso para conduzir e animar os trabalhos que visarão concluir e apresentar o nosso projeto de renovação e revitalização da sociedade santomense nas suas vertentes econômica, social e cultural. Com o aproximar da data das eleições, está na forja a criação de 3 novos partidos que deverão juntar-se aos outros 10 na corrida aos próximos atos eleitorais.